Olá, seja bem-vindo ao canal Physiquei. Eu sou o professor Thales e eu te ensino tudo sobre física para a sua aprovação. Vamos resolver essa questão da prova do Enem de 2022, PPL, mas se você não conhece a questão ainda, dá um pause no vídeo e tenta primeiro resolver sozinho ou sozinha. Bom, a questão está falando sobre os precipitadores eletrostáticos, que servem como se fosse um filtro de ar. A ideia é reduzir os gases poluentes, que serão lançados na atmosfera. E para isso você tem uma barra de cobre, um fio grosso de cobre, que será ligado ali em uma fonte de tensão, ficando então carregado positivamente. E com isso, induz a polarização das partículas poluentes. A resposta está quase que aqui no texto. Ó. O acúmulo de cargas no fio de cobre induz a polarização das partículas poluentes. Os gases poluídos são injetados pela entrada, que vai ser aqui embaixo, certo? E os gases sem poluentes acabam saindo aqui na parte de cima. Então você vai ter o movimento do gás de baixo para cima, só que ao passar perto aqui desse fio de cobre, você acaba retirando os poluentes, as partículas poluentes. E o enunciado quer saber o que acontece. No precipitador, as partículas poluentes são o quê? Atraídas, decompostas, ionizadas, repelidas ou induzidas. Bom, a questão já falou que você induz a polarização elétrica, claro, das partículas poluentes. Professor, como assim? Vamos dar um zoom aqui nesse fio de cobre. Ele está ligado numa fonte de tensão, está representado aqui com sinal positivo. Então vou colocar todo esse fio de cobre carregado positivamente. Ele fica de fato eletrizado. E se tem carga positiva, teremos um campo elétrico apontando aqui de dentro para fora. Lembra que carga positiva gera campo elétrico divergente. Vou representar aqui algumas dessas linhas de campo elétrico. E agora eu vou dar um super zoom para olhar essas partículas poluentes que são polarizadas. O que acontece? Uma partícula, a princípio, ela não tem carga. Ela vai ter a mesma quantidade de prótons e de elétrons. No núcleo estão os prótons, na eletrosfera estão os elétrons. Só que na presença de um campo elétrico, você consegue polarizar essa partícula que está neutra. Perceba que eu estou falando polarizar e não eletrizar. A partícula continua neutra, a quantidade de carga continua igual a zero, só que você vai separar o centro da carga positiva com o centro da carga negativa. Você produz uma deformação da nuvem eletrônica, seja do átomo ou seja da molécula como um todo. Você produzindo essa deformação, os elétrons tendem a ficar mais para um lado do que os prótons, do que os núcleos. Então passa a não ter mais a simetria daquela partícula, ela fica assimétrica. Você produz uma assimetria na distribuição de cargas. Eu vou representar da seguinte forma. Imagine uma partícula poluente aqui, ela fica polarizada de tal forma que a carga negativa fica mais próxima do bastão e a carga positiva fica mais afastada do bastão. Isso, claro, porque o positivo atrai negativo e repele positivo. Cargas iguais se repelem e cargas opostas se atraem. Acontece que a atração fica mais forte do que a repulsão. E o efeito resultante... E aí, você está gostando do vídeo? Então deixa o like aqui embaixo e já se inscreve no canal para me ajudar a continuar trazendo esse tipo de conteúdo. E se você quiser aprender física comigo em um curso completo, começando do zero, acesse meu site que eu vou deixar aqui na descrição. Muito obrigado e tchau! E o efeito resultante do fio de cobre sobre essa partícula é uma atração elétrica. O fio de cobre carregado passa a atrair eletricamente essas partículas poluentes. E aí todas as partículas que estão aqui no gás, ao passar próximo do fio, serão capturadas por esse fio. É como se ele fosse ali realmente um imã de partículas poluentes. Você vai ter cada partículazinha sendo atraída e grudando então no fio de cobre. E você sabe disso se você já fez, por exemplo, aquele experimento de pegar uma bexiga, esfregar no cabelo, a bexiga fica eletrizada, fazendo o papel aqui do nosso fio de cobre, certo? E depois, com a bexiga eletrizada, você consegue atrair pequenos pedaços de papel sulfite. Aí eu te pergunto, o papel ele está eletrizado? Não, os pedacinhos de papel eles são neutros, não são nem condutores, papel é isolante.
Porém, na presença de um corpo eletrizado, você consegue induzir uma polarização nos pedacinhos de papel, e induzindo essa polarização, o efeito resultante é uma atração elétrica. Então essas partículas é como se fossem os pedacinhos de papel que serão atraídos em direção ao nosso fio de cobre. E assim, o gás sem poluentes acaba saindo lá por cima. Vamos procurar então o nosso gabarito. No precipitador eletrostático, as partículas poluentes são, letra A, atraídas e se acumulam no fio. Perfeito, já está aqui o nosso gabarito, a primeira alternativa. As outras são completamente absurdas, totalmente aleatórias. Vamos ler só para ter certeza, né? Letra B, decompostas em moléculas não poluentes, como se eu fosse produzir uma reação química só pela presença de um corpo carregado? Claro que não, né? Para ter uma reação química e você decompor uma molécula, poxa, tem que ter uma reação química, eu teria que colocar ali um outro elemento para fazer uma reação com os gases poluentes, e isso não está sendo feito. Letra C, vamos só eliminar então a letra B de bola. Letra C, as partículas são ionizadas e podem ser lançadas na atmosfera. Ionizar é você arrancar elétron. Poxa, não vai ter tanta energia assim para você arrancar o elétron. Para arrancar elétron, você tem que ter ali um efeito fotoelétrico, por exemplo, jogar luz com muita energia, né, de alta frequência, por exemplo, ou produzir uma descarga elétrica para ionizar, enfim, não vai ter energia suficiente para produzir essa ionização e mesmo assim não tem relação nenhuma com estar seguro para lançar na atmosfera. Letra D, repelidas pelo fio carregado. Não faz sentido pensar numa repulsão, a não ser que a polarização fosse ao contrário. Mas, a princípio, a polarização é positivo atraindo negativo e repelindo positivo. No final, o resultado é uma atração resultante, tá? Sempre assim. E letra E, induzidas a fazer ligações iônicas, formando íons não poluentes. Essa daqui acho que foi a mais viajada de todas, né? A letra E realmente não faz sentido nenhum. Bom, espero que tenha ficado claro. Muito obrigado e até a próxima aula.